E aí, galerinha do AP Nerd, Gabriel aqui, com esse retorno grandioso do canal, vídeo todo dia aí na semana, estamos voltando com tudo. E pessoal, voltamos aí hoje, vamos voltar com o especial Relembrando. Você lembra do Relembrando que eu fiz de Superman 1, mês passado, retrasado? E agora tá voltando com toda a força possível. E para continuar o segmento, como eu expliquei para vocês no primeiro vídeo, eu vou fazer filmes de heróis, de todos os filmes de heróis dos anos 70, a partir do Superman para baixo, pulando alguns que eu acho que é desnecessário para o cinema, filmes que eu considero cinema, e que tem um segmento mais para ser um filme mesmo, né? Com o intuito de filme grande. Não precisa ser blockbuster, mas um filme interessante. Assim. Vocês vão entender mais pra frente o filme que vai sair no especial. Quem sabe mais pra tempo faz esse filme mais esquecível da Marvel, mas agora vamos focar nesse especial. E hoje, como vocês viram na thumb do vídeo, vamos falar do segundo filme do Azulão, Superman 2. Isso aí, pessoal. Mas antes disso, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativem a sineta, pessoal, para não esquecer dos nossos próximos vídeos. Meu Instagram vai estar aí, ó, no link da descrição do vídeo. E vamos parar de enrolação, roda a vinheta. Como eu disse no primeiro vídeo para vocês, Superman foi feito por Richard Donner, com roteiro de Mario Puzo, mas alguns roteiristas extras que viram aquela mudança. E eu também disse no outro vídeo para vocês que o Superman 1 quanto o Superman 2 estavam sendo gravados junto. Os dois projetos foram filmados juntos. Mas tem um probleminha. O que acontece? No meio das gravações do projeto de Superman 2, eles viram que ia ser uma coisa muito grande para filmar. Tanto os produtores como o Richard Donner, como o diretor, viram que ia ser muitas coisas para ser filmada. Então o que o Richard Donner fez? Chamou o amigo dele, que é Richard Lester. Chamou o Richard Lester para filmar uma segunda unidade, que seria mais ou menos um enredo para o segundo filme, o início, algumas coisas que não foram filmadas no primeiro filme, ele deixou para o Richard Lester filmar algumas coisas para o segundo, para ir adiantando, enquanto ele finalizava o primeiro filme. E aí já começa algumas mudanças. Os produtores começaram a gostar do trabalho de Richard Lester, da visão dele que ele tinha para o segundo filme, e o Richard Donner tinha um ar muito épico para Superman 2. Superman 1 tinha uma visão muito épica, uma coisa que o Richard Lester não gostava. Tinha um ar mais cômico, mais entradas, mais veias mais cômicas para esse projeto. E enquanto o Donner estava finalizando o primeiro filme, o Lester acabou tendo uma conversa com os produtores e, pô, pegou o projeto do Superman 2. Você leva de mim. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar não, sou ladrão, não tem, velho. Não trabalho mais não, é o seguinte Agora você pegou esse negócio. Isso não agradou muito. O que acontece? Prestem atenção no que aconteceu aí. E o que aconteceu, pessoal? Como o Richard Donner tinha filmado também 50% do segundo filme, o Lester, que tinha assumido com os produtores o projeto do segundo filme, ele teve que fazer mais regravações, mais mudanças. Porque antigamente a lei dizia que se o produtor e o diretor tinham filmado mais de 50% ou 70% do projeto, o filme seria dele. Ou seja, o filme do segundo filme seria do Richard Donner. E o Lester, como já tinha assumido esse projeto do Superman 2, ele assumiu tudo. O que ele fez? Ele chegou lá, teve uma conversa com os produtores e filmou mais porcentagem do filme dele. E tiveram várias mudanças do Superman 2 de Lester para o Superman 2 de Donner. Mas vamos ver o enredo que estava. Donner estava preocupado com o primeiro filme. Não deu para ele pensar muito bem. Superman 2 filmou algumas coisas, filmou mais de 50%, mas chamou o Lester para filmar. Os produtores gostaram do trabalho do Lester e o Lester chegou e assumiu o Superman 2. Lester tinha uma visão muito mais quadrinesca do que aquele ar épico que Superman 1 tinha. Então ele trocou o diretor de fotografia, trouxe um outro cara para trazer umas coisas mais parecidas com os quadrinhos. E você acha que os problemas param por aí?
Não, os problemas só continuaram e continuaram e continuaram acontecendo. Por quê, pessoal? Muitos atores, como Margot Kidder, apoiaram a visão do Donner para Superman 2 e não gostaram nada da mudança para o Lester. Então, o Lester teve que saber trabalhar com os atores para essa mudança. Aí teve que conversar bastante, ter um desenvolvimento, isso e aquilo, para isso. O segundo problema foi Marlon Brando, que tinha processado o estúdio porque que ele tinha combinado tanta porcentagem do filme e não tinha ganhado. Ou seja, para gravar Superman 2, eles tiveram que tirar Marlon Brando e trazer a atriz que fazia Lara, a mãe do Clark, para fazer as participações que Marlon Brando tinha que fazer no segundo filme. Ou seja, trocaram já um pouco da trama, do conceito do filme, e colocou cenas de terror mais cômicas para deixar um filme com um ar mais engraçado, um projeto mais engraçado. Então foi esses problemas que tiveram. E aí o filme foi lançado em 1980 e teve uma repercussão bem menor do que o estúdio queria para Superman 2, né? Que Superman foi um sucesso, Superman 2 teve uma repercussão um pouco menor. E acharam que essa foi a visão um pouco do Donner que deu uma conturbada. Sendo que mais pra frente a gente não vai ver isso, já que Superman 3 foi filmado totalmente por Richard Lester. Se ver mais pra frente, o que vai acontecer com o Superman 3? Mas voltando a isso, o filme não teve aquela repercussão tão positiva. Passou anos, e Donner sempre falou que tinha uma visão bem específica para Superman 2. E aconteceu que em 2006 tivemos a chance de ver a versão dele. E só para deixar bem claro para vocês que Superman 2 teve um orçamento de 50 milhões e teve uma bilheteria de 190 milhões. Foi uma boa bilheteria, mas não foi o que eu esperava para essa continuação. Certo? E como eu estou falando para vocês, que em 2006 teve sim esse relançamento da versão do diretor do Richard Donner do Superman 2, e é dessa versão que a gente vai falar do Relembrando no enredo do filme. Porque eu vi a versão do Superman 2 do Lester, eu não sou muito fã, eu não gostei muito. E eu quis trazer também uma homenagem ao que Donner queria fazer no Superman 2, ao que Donner tinha visão no roteiro dele de Superman 2. Então eu resolvi trazer a versão dele para esse projeto, a versão dele do que ele queria trazer no filme. O Donner, como já tinha mais de 50% filmado, ele descartou todas as versões de Lester e trouxe a versão dele para Superman 2. E é dessa versão que vamos falar no enredo aqui. Não vai ter Lara falando com Kal-El nesse filme. Não vai. De elenco novo, temos Sarah Dargan fazendo a Ursa, né? Tenente Stefan, Terence Stefan fazendo o General Zod e Jack O'Halloran fazendo o Non. São os personagens que são os grandes vilões de Superman 2, que é Zod, Uhura, Ursa, Uhura é do Homem de Aço e Non, que são os personagens que estão no Superman 2. E vamos parar de enrolação. Vamos falar a versão de Superman 2 de Richard Donner. Não de Lester, Richard Donner. Vamos pro enredo. E o filme começa dando aquela resumida no que foi Superman. A mostra do conceito do Conselho de Krypton prendendo o Zod na Zona Fantasma, junto com os seus companheiros, e eles são levados para a Zona Fantasma e Krypton explode, e eles são levados pelo espaço. Como começou o primeiro filme, eles quiseram dar aquela resumida, você dá aquela entendida do que aconteceu em Superman 1, aquela resumida básica, e no final do filme de Superman a gente sabe que o Luthor jogou mísseis, né, para destruir uma parte dos Estados Unidos, para vender terras no Texas, e o Superman pegou e jogou ele no espaço. E o que aconteceu nesse período? Esse foguete no espaço, que é uma coisa bem improvável, estava passando junto aquela vidro que eles estavam presos na Zona Fantasma do Zod, e o foguete bateu nesse vidro, fez uma grande explosão e soltou o Zod e os guerreiros, são os agentes dele junto,
E aí eles veem a Terra e vão em direção ao planeta. Aonde eles param na Lua e encontram o povo da Apollo 17 ou de 13, uma coisa assim parecida. Eles vencem esses caras, lutam, né? Matam eles e vão em direção à Terra. Então aí tu já tem esse começo, querendo entender sobre esses personagens. Quem é Zod? Quem são esses três caras que no início de Superman 1 foi preso? E agora eles estão soltos. Então isso dá aquela curiosidade de você querer entender quem são esses personagens, de você querer entender quem são essas pessoas. E o filme já começa assim, você já fica curioso querendo saber quem é quem, né? E aí, vamos para a segunda parte do filme, que eu acho que é o coração desse filme. Como foi o primeiro filme, eles entenderam que o Christopher Reeve, né, que faz o Superman Clark Kent, com a Lois Lane, que é a Margot Kidder, tinha uma química muito grande. Então nesse filme eles focaram totalmente nesses personagens. E foco foi a relação. Então tu já começa o filme com a Lois no Clarim Diário, Planeta Diário, Clarim Diário da concorrência, Planeta Diário. Vamos numa notícia de jornal, vendo algumas reportagens, e quando chega o Clark, a Lois vê a imagem do Clark na foto, vê o Clark e vê a foto do Superman e começa a deduzir: será que o Clark é o Superman? E aí fica pensando, e ela faz um desenho ali no jornal, na folha, e pronto. Ela faz o desenho com óculos do Clark, a roupa do Clark, e fala assim: pô, Superman é o Clark. E aí ela começa a suspeitar que o Superman é o Clark Kent. Ufa, demorou, né, pessoal? Mas eu acho legal essa interação de ela descobrir. Eu não gostei do jeito que foi feito o Homem de Aço. Não, que a Lois já sabia que ele era o Superman. Eu não gostei dessa interação. Pra mim, a Lois tem que pensar: será que ele não é o Super? Será que ele não é o Super? É esse mistério do personagem que é interessante. E do jeito que eles fizeram nesse segundo filme foi interessante. Ela desconfiava. Aí o Perry White dá uma missão para eles irem na Catarata do Niágara, num hotel, para fazer uma entrevista sobre os preços abusivos do hotel, né, para casais. E eles vão como um casal, tanto o Clark como a Lois. Tu fica assim: já é uma jogada dentro do roteiro para fazer os dois ficar juntos. Mas pra época é interessante. Eles foram para esse hotel, e ali tem uma situação inusitada que a Lois quer saber se o Clark é o Superman. Sendo que eu não citei antes de falar dessa situação, tem uma cena de que a Lois vai confrontar o Clark, falar: não, Clark é o Super. E aí a Lois, para fazer isso, que ela faz, ela se joga do prédio do Planeta Diário. Aí o Clark bola um jeito lá bizarro dele lá, de descer rapidinho, assopra, faz o negócio cair, e a Lois cai devagar e bate no negócio e cai no chão, e o Clark volta lá pra cima. E aí o Clark fala que ela foi estava por presente, que ela tá maluca, ela podia ter morrido. E a Lois confia o Clark Superman. E voltando pra parte do que eles vão pra Cataratas, tem um menino que vai cair, né? There you go. Again! No, I'm sorry. It's me! It's Lois! Aí o menino se joga, aí o pessoal fica tumulto, a Lois fica olhando pra ver se o Clark é o Superman. O Clark vai lá, salva a criança, aparece o Superman e vai embora. Depois o Clark aparece de novo e a Lois continua mais desconfiada ainda que ele possa ser sim o Superman. E é interessante que esse mistério ela vai descobrindo, vai tendo noções que ela bate: pô, o Clark não tá, mas a Lois, o Superman tá. E ela começa a desconfiar mesmo dessa coisa. Os dois atores têm uma química tão interessante que você começa a ficar desconfiado mesmo. Você começa a ver a desconfiança dela e achar interessante do mistério. Você começa a descobrir que ele é o Superman. E vai ser interessante mais pra frente essa jogada e tal. Enquanto isso, a gente vai pro Lex Luthor na cadeia, que ele foge, né? A Moneypenny ajuda Tet Marker ajuda a soltar ele. Até aquele amigo dele, Oz, fica preso na cadeia lá. Ele foge e vemos ele chegando no Alasca e vai até a Fortaleza da Solidão. Education Crystal 108, Earth Culture. Pessoal,
Isso mesmo. Ele encontra a força de solidão do Superman, vê a mensagem do pai, descobre mais sobre o Superman e no final ele vai embora, né? Mas tu tem aquele ar de... o que o Luthor tá pensando em fazer ali? Qual é o plano do Luthor nessa jogada toda, né? E aí ele vai embora e já dá aquela jogada meio dele ali de saber o que ele descobriu, onde é a força da solidão do Superman. Enquanto isso, voltamos para o Clark e a Lois à noite. E aí temos uma cena que eu acho que é outra cena, como foi a primeira cena do primeiro filme, em que o Richard Donner, que o Christopher Reeve, ele se levanta, se impõe, vira outro personagem diferente. Temos a segunda cena maravilhosa, que é a cena da Lois confrontando o Clark, que ele é o Superman, ele fala que não, e ela bota uma arma, fala que vai atirar, ele fala que não faz isso, e ela atira nele. E quando ela atira nele, ele fala, pô, cara, você podia ter matado o Clark, isso e aquilo. Mas ele fala, mas ela não tirou em você, era bala de festim. E ele se entrega como Superman. I risked my life instead of yours. Lois, don't be insane. And don't fall down, because you're just gonna have to get up again. Lois, now don't be crazy now. What? It is you. E aí temos aquela cena maravilhosa deles voando. Como eu falei, o jogo do primeiro filme é se o homem poderia voar. E continua isso. E aí ele vai, né, pro céu, tem aquela cena deles dois muito bonita. E ele se revela pra Lois. E aonde ele leva ela até a Fortaleza da Solidão, né? E conhece. E vão ficar juntos e tal. E aí ele fala que tá apaixonado por ela, que quer ficar com ela, que ama ela. E eles fazem... ele vai conversar com o pai dele, que fala que quer ter uma vida normal, que não quer ter uma vida mais como Superman. E ele abre mão dos poderes dele pra viver com a Lois. E tu vê o peso disso, como isso é muito grande, porque ele tá largando o peso de salvar milhares de pessoas pela mulher dele, pela mulher que ele ama. Aí muitos vão falar... egoísmo. Sim, esse momento foi o momento mais egoísta do personagem e que no final do filme ele vai ter um grande aprendizado. Isso é importante pro filme, que no final do filme ele vai ter um grande aprendizado sobre isso. Então ele abre mão, mesmo o Jor-El, que aí, como eu falei, na versão do Donner tem o Jor-El, na versão do Lester tem a Lara, mas na versão do Donner eles conseguem colocar o Jor-El, né, no filme. Ele sacrifica, fala que não é legal o filho fazer isso, que o filho tem que ter os poderes, mas mesmo assim o Clark quer largar tudo por ela. Ele entra numa cápsula e perde os poderes e vira um humano comum. Com pesar, o Jor-El faz isso. E a gente vai dar uma pausa nesse enredo do Clark com a Lois, porque a gente vai entrar no enredo do Zod, com, né, os guerreiros dele lá. Porque o filme vai intercalando entre isso, só que eu achei melhor contar uma parte, para depois a gente voltar para essa parte, para vocês terem um entendimento melhor. O Zod, ele chega na Terra e começa a ver que ele tem poderes aqui, e que os seres daqui são muito primitivos, são muito fracos. Então ele vai até uma cidade. Nessa cidade ele destrói todos os policiais, destrói a cidade toda, e falou que quer governar tudo, quer governar todos, né? E aí ele vai procurando Oh God. Zod. as forças maiores. Ele vai até aí que ele vai procurando, até que ele chega na Casa Branca. E ele enfrenta o presidente, vence o guerreiro todo do presidente, faz o presidente ficar de joelho. E aí fala que ele pode ficar de joelho, mas o Superman nunca vai se ajoelhar perante a ele.
perante a ameaça dele. E nisso, o Zod está lá na Casa Branca, dominou os Estados Unidos todo. É uma coisa bem rápida, uma coisa bem ágil, né? Não tem muito tempo de repor o Zod pegando cada coisa, mas o Zod vai mostrando a ameaça e vai... É legal da forma que o Donner coloca, porque mesmo tendo poucas cenas, ele consegue mostrar a ameaça dele, né? E aí, enquanto isso, o Luthor chega, porque nesse momento que o Luthor foi até a nave, né, foi até a Fortaleza da Solidão do Superman, ele descobre um pouco mais da história e descobre quem é Zod. Então o Luthor tem uma proposta para o Zod, que fala que vai entregar aonde está o Superman, caso o Zod dê a Austrália para ele, e o Zod domina o mundo e ele quer ficar com a Austrália só. Que é o plano dele que ele tem nesses filmes, que é ficar no pedaço de terra para poder comandar um pedaço de terra. Bem bizarro, mas é o plano do Luthor dessa franquia, né? Não vou reclamar porque pra época tá legal, respeitoso em algumas partes, né? E aí o Zod faz um vídeo, né, pra televisão pra mostrar que ele tá atrás do Superman. Enquanto isso, né, no Alasca, onde o Superman volta como humano, ele vai ter aquele bar-restaurante que tem, naquela lanchonete que tem americana, muito maneiro. Eu tenho até um sonho de ir num lugar desse um dia. Ele lancha ali com a luz, aí chega um valentão. E como ele não tem mais os poderes dele, ele toma uma coça, ele sangra, ele desmaia. Boy, you just don't have enough sense to stay down, do you? I don't like your beat anyway. E aí o valentão vai embora e ele vê que pode ter sido um erro que ele cometeu. E aí quando ele olha pra televisão, passa na hora o que o Zod está falando pra ele, que ele vai destruir toda a humanidade, vai dominar a Terra. E aí ele se arrepende porque milhares de pessoas vão morrer pelo egoísmo dele, de querer viver com uma mulher da vida dele. Eu sei que foi muito rápido, que é uma coisa muito ágil, foi rápido. Mas como eu falei, o roteiro ele tenta ser dinâmico, mas você entende. Não é aquele filme que fica 30 horas para explicar uma coisa. É uma versão de 4 horas de um diretor que quer mostrar uma cena que enrola. Mas é uma versão rápida para a época, que mesmo na época do roteiro sendo lento, ele consegue explicar muita coisa, né, pra gente que é da história, e que ele se arrepende e que ele quer voltar a ser um herói. E aí ele larga a Lois lá, e enquanto a Lois volta, né, para Metrópolis para enfrentar e ver o que está acontecendo, o Superman vai até o pai dele. E o pai dele fala que foi a escolha errada que o filho dele fez, mas ver arrependimento do Clark, e ele dá os poderes, a vida, né, naquele computador que ele tinha pro Clark, e o Clark volta a ser o Superman. Gente, interessante porque mesmo como foi sendo muito rápido, você entende que a importância do Superman. Esse filme do Christopher Reeve te passa a mensagem que o Superman é importante, porque ele não é o maior herói, porque ele é um Jesus Cristo. Não, mas porque ele se importa com cada pessoa. E nesse momento que ele foi egoísta em querer ter um Lois, muitas pessoas morreram. Porque se ele já tivesse com os poderes de Superman, ele já poderia ter confrontado Zod há muito tempo, né? E aí, vamos pra... a gente vai pra cena em que a Lois está chegando no planeta diário. Cismei com o Clarim diário. Cismei com o Clarim... Não, Homem-Aranha, você é mais pra frente nesse negócio. Planeta diário. E nisso chega o Zod. Todo mundo vai confrontar eles, né? A Lois tem até um confronto com a Ursa, mas não consegue fazer nada. O Luthor chega e fala: aqui que o Superman... Eles falam muito do Superman, o Superman vai aparecer aqui. E nessa hora mesmo o Superman aparece, que é bem triunfal a entrada. E tem um confronto que mesmo para a época sendo muito antiga...
É muito maneiro, eu gostei bastante. Claro que tem aqueles efeitos especiais bem toscos, mas é legal ver o Zod e o Superman e contra os guerreiros dele lutando pela cidade. Eles vão se enfrentando, eles vão se enfrentando, eles vão se enfrentando. Eu acho que o Zack Snyder quis fazer uma homenagem a eles, aquele filme Homem de Aço, porque tem tanta parte do Superman 1 como do Superman 2 incluso nesse filme, e tem a batalha final do Zod na cidade, então eu acho que ele quis fazer isso mais ou menos para revigorar. Mas tem o Zod enfrentando o Superman com os guerreiros, o Superman com uma coça. Na versão do Lester, do diretor Lester, ele faz um ar mais cômico. Tem uma coisa mais cômica, né? Na versão do Donner tem uma coisa mais desesperada, porque o Superman tá perdendo e tem que proteger todo mundo. E o Superman perde, fraqueja na batalha. Que é interessante, que mostrar que o Superman não pode inventar 3 caras que ele é interessante. E aí o povo de Metrópolis salva ele. Salva ele, né? E ele foge. Não é que ele foge, ele vai embora pra Fortaleza da Solidão pra mostrar que eles podem se salvar. Para pedir conselhos, né? Para ver como é que pode salvar o Zod lá. E o pessoal pensa que ele fugiu, todo mundo acha que o Superman é fraco. E o Luthor fala que vai levar eles até lá, porque o Luthor já sabia onde é a Fortaleza da Solidão. Aí vai Luthor, Lois Lane, mais aqueles 3 guerreiros, vão até a Fortaleza da Solidão. Lá. Chegando lá, o Zod fala que vai matar o Luthor e tal, mas o Luthor fala, não, tem gente que fala, vou fazer o Superman se render e tal. A Luthor vai conversar com o Superman tá lá, como eu falei. Só que o Superman, ele fez a maracutaia. Qual é a maracutaia? Aquela máquina que tirou os poderes dele, ele fez o seguinte, ele fez a máquina, o negócio para poderes ficar fora dela e ele, dentro da máquina, se proteger disso e continuar com os poderes dele. Mas aí ele fala pro Luthor que ele tem uma máquina que tira poderes, fazer os caras entrar na máquina. Mas o Luthor já traz o Superman na hora, o Luthor é assim, e fala pros caras entrar na máquina. Fala pros caras botar o Superman na máquina pra ver os poderes e eles vão ganhar. Aí o Superman entra na máquina, e quem perde os poderes, como eu falei, é o cara que tá fora. Aí o Zod, os guerreiros perdem os poderes. Tem uma polêmica, bem polêmica, que o Superman mata jogando o Zod de um penhasco assim junto com outros guerreiros. É interessante isso, né, pessoal? Eu falo, mas então o pessoal reclama que o Zack Snyder matou o Zod no Homem de Aço. Eu acho que tem visões diferentes de projetos de como o Superman mata. Eu nunca reclamei porque o Superman matou o Zod em Um Homem de Aço. Não acho ruim essa parte. Tem outros problemas com o filme, também acho um filme bom, mas tem alguns problemas. Mas não acho esse problema ruim. Eu também não achei legal o Superman matar o Zod nesse filme. Não achei interessante isso. Acho que ele podia ter deixado ele sobreviver naquele momento. Mas o Zod acaba morrendo. E pronto, eles vencem. E aí o Superman vai levar as Lois, leva o Luthor pra cadeia, fica beija a Lois e tal. E aí vem o pensamento de, caraca, será que a Lois também não é minha identidade? E eu vou ter que ficar dúbio entre a Lois e salvar as pessoas? E pode trazer um perigo pra Lois? E o que ele faz? Ele volta àquela polêmica que ele volta rápido e volta no tempo. Volta no tempo e muda tudo e volta ao ponto onde a Lois vai pensar no início do filme. Será que o Clark é o Superman? Né, tem esse pensamento. Ele já manda o negócio do Zod embora. A Lois nem se liga que o Clark pode ser o Superman, vai fazer as coisas dela e o Luthor continua preso. É um filme que não aconteceu em base, né? Mas você tem uma grande aprendizado do Superman que ele vê que ele realmente precisa ser um herói. Ele não pode abrir a mão disso para o grande amor da vida dele, mas ele entende o sentido de ser o Superman e por que ele tem que ser o Superman. E pra mim, como eu falei, esses 2 filmes é sensacional. Eu acho o primeiro filme mais redondinho, filme de origem perfeito, mas essa é uma continuação digna, uma continuação que não tá muito abaixo, uma continuação que tá ali, batendo na média do primeiro. Os 2 próximos filmes dessa franquia é bem ruim mesmo, mas eu vou trazer mais pra frente. Como eu falei, eu acho um filme bem divertido. Vamos relembrar um pouco do Superman, é bom relembrar do Christopher Reeve, dos primórdios dos super-heróis, por isso eu quis trazer esse tema pra você. No segundo, do próximo filme que a gente vai ver, vai ser O Monstro do Pântano, versão antiga, e a gente vai chegar em Superman 3, que é a versão do Lester, e vamos ver qual é a grande diferença do Donner pro Lester e a visão que eles têm pros personagens.
E é isso, pessoal, que eu queria trazer pra vocês. Muito valeu. Curte o vídeo pra gente continuar trazendo esse projeto todo domingo. Todo domingo vamos ter um Relembrando. Isso mesmo. Curte o vídeo. Se inscreva aí no canal. Ativem a sineta para vocês receberem notificações dos nossos próximos vídeos. Meu Instagram vai estar no link da descrição. Vamos seguir aí. Me ajudem a gente a entrar no teu canal. Valeu e até a próxima.